A dúvida sagrada. O Evangelhos. Quem realmente escreveu? Eles caminharam ao lado do Messias. Ou, pelo menos, é isso que sempre nos disseram. Mas, e se os relatos que moldaram todo o cristianismo não tivessem saído das mãos daqueles que realmente conheceram Jesus? E se os textos considerados sagrados, que muitos juram como verdade eterna, tivessem sido escritos por completos estranhos antes de prosseguir? Se esse tipo de verdade profunda, inquietante e reveladora te instiga, inscreva-se agora, ative o sino, porque o que vem a seguir pode abalar tudo em que você acredita. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nomes esculpidos no coração da fé cristã, mas a pergunta ecoa na escuridão: quem os escreveu de fato? A resposta é muito mais sombria do que se pensa. A tradição da Igreja ensina que Mateus e João foram 2 dos 12 apóstolos, que Marcos ouviu diretamente de Pedro, e que Lucas foi um cuidadoso cronista, discípulo de Paulo. Mas os próprios evangelhos nunca afirmaram isso. Eles foram escritos anonimamente, sem autoria declarada. Os nomes surgiram décadas depois, atribuídos por líderes eclesiásticos, para dar autoridade, para gerar confiança. O Evangelho de Marcos foi o primeiro, escrito cerca de 40 anos após a morte de Jesus. O de João, o último, redigido entre 60 e 80 anos depois. Nenhum deles declara ter sido escrito por testemunhas oculares. Lucas é direto. Ele investiga relatos e organiza uma narrativa a partir do que ouviu de terceiros. E quanto a Mateus e João, seus estilos, suas linguagens, suas ideias são refinados demais para pescadores galileus analfabetos. Porque então, esses nomes... Porque nomes poderosos selam credibilidade. Marcos, associado a Pedro. Lucas, companheiro de Paulo. Mateus e João, apóstolos de sangue. Mas apenas pela tradição, tudo para que as palavras soassem como verdade inquestionável. Agora pense, se os evangelhos foram escritos por pessoas que nunca viram Jesus com os próprios olhos, o que isso muda? Muda tudo? Ou revela algo ainda mais profundo? Que Deus nos conceda entendimento. A cada dia que vivemos, lemos e estudamos suas sagradas letras. Se os 4 evangelhos não foram escritos diretamente por Mateus, Marcos, Lucas e João, foram com certeza inspirados por eles, por meio do Espírito Santo. Escribas registraram. O céu soprou. Amém. A crítica textual moderna não é movida por fé, mas por fatos, analisando manuscritos antigos, frases repetidas palavra por palavra, expressões idênticas. Os estudiosos perceberam algo chocante. Marcos serviu de base para Mateus e Lucas. Eles não escreveram do zero, copiaram, editaram, ajustaram, criaram um retrato narrativo com intenções claras. Fé ou traição. Para alguns, isso é trair a fé. Para outros, é o nascimento de uma fé mais honesta, porque a fé cega aceita, mas a fé consciente investiga, pergunta, persiste. Mesmo que os escritores não fossem os apóstolos, isso invalida a mensagem, ou seria essa mensagem tão poderosa que sobreviveu voz após voz, coração após coração, até se tornar registro eterno? Talvez os evangelhos não tenham sido escritos pelas mãos dos discípulos, mas por almas tocadas por suas palavras, homens que ouviram, que reuniram, que pesquisaram. Eles não deixaram apenas pergaminhos, deixaram um eco, um rastro, uma centelha do divino. Afinal, o que define a verdade? O nome na capa? Ou a transformação que ela provoca em quem a lê, talvez? A verdadeira autoria dos evangelhos não esteja nos nomes, mas no impacto que causam. Mesmo 2 milênios depois,
Se essa jornada te fez refletir, não guarde isso só para você. Compartilhe, questione, reacenda a busca pela verdade. E, acima de tudo, inscreva-se agora, porque essa é a verdade que Deus deixou ao mundo, para revelar a veracidade eterna de sua história e de seu Filho, Jesus de Nazaré. Mais de 2000 anos se passaram, e nenhum só tio das Escrituras se apagou. Nada resiste tanto ao tempo, se não for divino. Glória a Deus, glória a Deus.